Aleluia, queridos. Ontem nós saímos de um ambiente muito poderoso, onde nós recebemos uma palavra sobre a marca de um legado, e pudemos voltar para casa refletindo acerca de tantas coisas, porque as boas novas só são boas quando são anunciadas, e nós estamos aqui como homens de Deus, não apenas para aprender acerca de um legado, mas para manifestar um legado para que as próximas gerações tenham referências poderosas. Levante tua mão e diga: eu quero ser uma referência poderosa, além de uma herança, eu quero e vou deixar um legado. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, aqui estão homens de legado, aqui estão homens, Senhor, que farão a diferença no mundo dos iguais, porque embora, Senhor, estejamos em um tempo babilônico, que o Senhor nos deu uma mente diferenciada, clareza, entendimento e uma consciência plena de quem somos, aonde vamos e o que nós deixaremos. Espírito Santo de Deus, vai quebrando todas as armas espirituais que foram lançadas contra nós, que o Senhor possa encontrar em nós um coração disposto a ouvi-lo e a obedecê-lo. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir tão somente a tua voz, mas não apenas ouvi-la, mas velar por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, Pai. Que o Senhor esteja neste ambiente. O que é um ambiente sem a tua presença? O que é um ambiente, um altar, uma igreja, um lugar sem a tua presença? E por isso, Espírito Santo, enquanto tantos homens têm tirado o Senhor do altar e da igreja, nós queremos que o Senhor esteja sim presente, que o Senhor seja o nosso tudo, o centro das nossas decisões. Nós não queremos fazer do nosso jeito, nós queremos seguir um modelo assim na terra como é no céu. Este é o nosso modelo, tu és, Jesus, o nosso modelo, a nossa referência de legado. E que o teu nome seja aqui e fora daqui engrandecido e glorificado. Senhor, tudo aquilo que ainda não rompeu no coração de homens que aqui estão, que o Senhor venha com uma espada afiada, que separa a medula da espinha e a alma do espírito. Senhor, tudo que já aconteceu e está acontecendo e ainda acontecerá, glorifique o teu nome. Quem somos nós, Senhor? Para onde iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna, e que essas palavras ecoem em nossos corações neste lugar. Que esta conferência, Senhor, possa nos ajudar a ajustar o rumo, o curso, para que verdadeiramente encontremos um destino e deixemos, Senhor, trilhado um caminho para aqueles que ainda não chegaram onde nós chegamos, e que de nenhuma forma, Deus, nós venhamos a pensar com forma arrogante ou prepotente, de que somos alguma coisa porque podemos, porque somos entendidos, inteligentes, intelectuais, Senhor, acadêmicos, ou o que quer que seja. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor seja o nosso modelo de legado, e que o Senhor também use a nossa vida, como Paulo disse: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ser embebidos debaixo de uma presença que só o Senhor tem, alinhados como só o Senhor pode, aprumados para que o que vamos construir em pessoas permaneça para sempre. Amém.
Glória a Deus, aplauda o Senhor e assentai-vos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar aos pastores, a igreja. Pode se assentar, queridos. Abram comigo 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Não combinei nada com o pastor Isaac, mas eu gostaria muito que você entendesse aquilo que o Senhor já está falando conosco desde ontem, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Isso é muito poderoso. Eu quero dizer para você que, como eu disse ontem, todo homem, consciente ou não, vai deixar um legado. A questão é qual o legado que nós vamos deixar. Porque o legado é aquilo que permanecerá depois que nós partimos. Um verdadeiro homem de Deus, ele não vive apenas para o agora, mas ele tem uma visão futura. Porque ele sabe que alguém está trilhando um caminho depois dele. Primeiro Jesus disse assim: vinde a mim, e depois ele disse: vinde após mim. Ou seja, ele estava dizendo: olha, eu vou até um certo ponto, mas depois haverão dias de continuidade, haverão dias de legado. Porque um legado é o resultado de uma vida com um propósito. É aquilo que inspira, sustenta e guia os outros, mesmo quando você não está presente. O dinheiro acaba, o sucesso passa, mas o caráter, a fé e a influência espiritual são heranças que transformam toda uma geração. E nós temos, como homens de Deus, ter consciência sobre isso. Deixar um legado poderoso é viver de forma intencional com os valores que reflitam a glória de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que a primeira coisa que fala neste texto aqui, é que Ezequias, o rei Ezequias, adoeceu. Uma doença de morte. E o profeta Isaías vai até ele, e o profeta, ele traz uma sentença difícil de ouvir.
A profecia de Isaías foi certeira, e ele diz: você morrerá. Algumas traduções diz: você não viverá. Só que há uma ordem dentro desta questão. Ele diz: coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem a tua casa. É importante que nós entendamos que o Senhor não está falando de pintura de parede. Jesus não está falando, o Senhor, por meio da sua palavra, não está falando da posição do sofá ou da posição dos armários que foram instalados ali na cozinha. Mas Ele está falando de algo muito mais profundo. E é importante deixar claro: arruma a tua casa não é sobre uma mudança de móveis de lugar. Organiza sua casa, põe em ordem a tua casa, não é lava o sofá que está sujo, embora alguns precisem. É claro que você entende que não é sobre a estrutura de uma casa que nós moramos. Ele está dizendo: põe em ordem a tua família, põe em ordem as suas prioridades. O que o Senhor está falando ao meu e ao seu coração é: coloca ordem às prioridades da tua vida. Organiza, porque você vai morrer. Então a palavra do profeta foi para que ele organizasse. Quem está aí? É ajustar, é consertar, é ordenar, é colocar em uma sequência de importância, é colocar em ordem numérica, é priorizar, é estabelecer uma sequência de valores. Põe em ordem a sua casa. A casa está uma bagunça, mas precisa ordenar isso. E há uma ordem do Senhor dizendo: põe em ordem a tua casa. Porque muitos não sabem o que é tempo para a família, muitos não sabem o que é tempo para Deus. Muitos não estão sabendo organizar a sua vida. Muitos estão com a sua vida bagunçada mesmo. Põe em ordem, porque é interessante ordenar, é estar dentro de uma sequência de importância, é priorizar aquilo que de fato é importante. Quem está aí? Por isso há uma necessidade e uma urgência de nós entendermos a importância de colocar ordem de prioridades. É entender a importância de cada coisa. A pessoa que envolve a nossa vida é fundamental. Eu tenho observado algumas perguntas que têm sido feitas. Muitas pessoas me fazem essa pergunta: como descobrir o meu dom? Como descobrir o meu chamado? Apóstolo, eu quero descobrir o meu chamado, eu quero descobrir os meus dons, e eu quero dar para você hoje 5 chamadas, ou 5 chamados, que já estão aí. Tem alguém casado aqui? Tem alguém casado aqui? Então você já tem um chamadão. Você está aí ou não? E bota chamado nisso, sim ou não, irmãos? Pensa numa coisa que dá trabalho, é casamento. Então você que é casado, preste atenção, você já tem um grande chamado.
Porque nesse chamado, queridos, você precisa despertar no coração da sua esposa valores eternos. E numa ordem de prioridade, querido, a sua esposa é uma prioridade. Ela é o teu primeiro chamado. Você tem filhos? Pensa num chamado incrível. Sim ou não? Quem tem pai ou mãe vivos, pensa num chamado incrível. A gente já está descobrindo chamado. Olha, a gente que não sabia nem para onde começar, já tem ordem de prioridade. Porque cuidar de alguns que estão à nossa volta é um grande chamado, é um grande ministério. A Bíblia diz que o filho crente tem que cuidar da mãe viúva quando ela está só. É uma chamada e um dom de filho, é uma chamada de ser pai, de ser marido. Para você que tem empresa, há um chamado nisso também. Porque não é sobre um salário diário ou mensal, é sobre valores que você carrega e imprime ao coração daqueles que trabalham ao seu lado. Olha que chamadão. E a gente que é chamado para pregar, muita gente pensa, não, chamado é ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Queridos, tudo isso faz parte, mas numa ordem de prioridade. Põe em ordem a tua casa. Uou! Quem está aí? Obrigado pelo amém tão empolgado de vocês. Então entender que colocar e cuidar a minha casa e pôr em ordem as minhas prioridades tem a ver com importância, porque você pode estar com a sua casa ou estar na sua casa não estando. E com o advento da internet, do celular, tem muita gente de corpo presente, mas não está lá. Isso tem se tornado recorrente. O seu filho vê você mais com a Bíblia na mão, ou com aplicativos, ou com um smartphone na mão? Porque exemplos arrastam. Às vezes estamos em casa por obrigação, sem compreensão e sem entendimento daquilo que nós de fato estamos fazendo lá dentro. Aí você fica um dia com o seu filho. Ah, filho, hoje é nosso dia, vamos ficar juntos. Aí você vai brincar com seu filho, você leva ele num parque, você leva ele num ambiente, mas ele está brincando e você não está lá. Por quê? Porque você está num mundo paralelo chamado smartphone. Você está lá de corpo presente, mas qual o legado? Quais as memórias você está deixando impressa no coração dele, na mente dele? Eu estou correndo há mais ou menos uns 2 anos, mudei a minha forma de viver a minha vida, até porque eu já estava ficando com a pressão alta e enfim, uma série de coisas. E aí eu decidi fazer uma mudança radical de minha vida. Emagreci 50 quilos com isso. Com isso hoje eu tenho mais energia para brincar com os meus filhos, mas às vezes eu levo minhas filhas para andar de patins. E aí, outro dia eu disse para elas: eu não consigo andar de patins com vocês, porque vocês andam muito rápido e aí não dá. E às vezes eu atrapalho vocês, mas eu vou comprar um patins para mim, porque eu vou andar junto com você. O senhor, pai? É. Comprei um patins usado já. E aí estou começando a aprender a andar de patins. Na primeira tentativa, só 3 quedas. Buf. Segunda, buf de novo. Buf. Não, eu vou permanecer de pé. Você está aí ou não? Eu não comprei um patins para que eu me divirta em cima de um patins. Eu comprei um patins para criar uma memória.
que as minhas filhas e os meus filhos jamais vão esquecer. O meu pai, com 50 anos, decidiu aprender a andar de patins, porque nós somos prioridade dele. Sim ou não? Não, mas o senhor já tem 50, o senhor é pastor, não, o senhor tem mais coisa para fazer. Queridos, na ordem de prioridade, as minhas filhas são prioridade, os meus meninos são prioridade. Sim ou não? Aí você vai com a sua esposa num lugar, mas sua cabeça está no outro. Você foi, mas está lá? Não está. Por quê? Porque está de corpo presente, mas a sua cabeça está onde? Em outro lugar. Você vai deixar um legado para sua esposa? Como é que você vai ser lembrado, né, pastor Isaac? Se morrer, sua esposa vai dizer, graças a Deus, já foi tarde, ou vai dizer, meu Deus, e agora? Mas eu carrego o valor de um legado dentro de mim, e eu vou dar continuidade. Glória a Deus ou não? É como uma mulher que um dia chegou e disse, vou separar do meu marido. Por quê? Porque ele não vai presente, porque ele não está junto. O senhor acredita que eu vou no mercado, eu chamo ele, não vai? Mulher, fui ontem com você no mercado. Foi, mas não estava lá. Só foi. E quantas vezes a gente só vai, mas não está? Oi, tem alguém aí? Irmãos, eu agradeço a Deus quando eu vou no mercado, mas eu acho a dinâmica do mercado muito saturada, eu não gosto. Você vai lá no mercado, você pega tudo da prateleira, coloca no carrinho, depois pega no carrinho, coloca de novo no lugar, depois pega daquele lugar, põe no saquinho, depois, meu Deus, é terrível. Mas aí a gente glorifica Deus, ainda bem que tem. Mas quando a sua esposa te chamar para ir a um lugar, preste bem atenção, vá por inteiro. Não vai pelas metades, seja inteiro. Glória a Deus ou não? Qual era a crise daquela mulher? Que ele não acompanhava em nada. Ele estava junto, do lado, mas não estava inteiro. Você foi, quantas vezes você foi e não estava lá? Diante de Deus, irmão, faz uma introspectiva, não precisa nem pensar muito não, porque homem faz muito isso. Você vai, mas não está lá, sim ou não? Estou falando alguma coisa que está fora do contexto, irmão? Só eu, que só aconteceu comigo que eu fui e não estava lá? Só eu, alguém mais? Não, meu Deus, só eu mesmo. Glória a Deus. E tem alguém que está omitindo a verdade aí? Você está aí ou não? A questão não é estar fisicamente. O que Deus está falando para o rei Ezequias é: ei, a sua casa, Ezequias, está uma bagunça, está fora de ordem, organiza, guarda isso. Está organizado? Está tudo tranquilo? Porque estar tranquilo é diferente de estar em ordem. Ah, está tranquilo, mas está em ordem. Rapaz, minha casa está numa tranquilidade, mas está em ordem. Essa é a questão. Quer paz? Vai no cemitério, lá tem muita paz. Deus me livre, lá eu não vou não, lá tem paz. Mas está organizado? Tem osso separado de osso, tem cabeça separada da coluna. Lá no cemitério ninguém incomoda, mas tem morte. Então às vezes essa tranquilidade que a casa está, não significa que ela está em ordem.
Ah, aqui em casa tem uma tranquilidade. Claro, sua mulher tem medo de você. Está tranquilo porque alguém tem medo. Tem medo do teu tom. E aí que legado que você está deixando no coração da tua mulher? No coração dos seus filhos? Então, às vezes, essa tranquilidade que essa casa está, não significa que ela está em ordem. Sua esposa está muitas vezes morrendo e você não está percebendo que a sua casa, ou a mente, ou a vida dela está numa desordem. Por quê? Porque você está colocando você no centro de tudo. Apóstolo, e eu quero já dar um recado para você aqui, antes de que seja tarde. Ainda dá tempo de pedir Uber, porque ontem o pastor Isaac só deu uma maciada, e eu vou continuar porque ainda tem mais. Mas o Senhor está fazendo o quê? Gerando em nós uma consciência espiritual, uma consciência de realidade. Por quê? Porque não pode ficar em desordem mais, porque nós estamos em uma conferência legado. O que nós vamos deixar depois? Eu vou perguntar, queridos, para você, muitas vezes nós não colocamos em ordem o descanso. Sim ou não? Eu estou falando de um princípio sabático do descanso, que é o princípio da Bíblia. Eu não estou falando de adventismo, eu estou falando de princípio do descanso. É você estar descansado. Uma mente cansada não absorve unção. O Senhor, Ele dá aos seus enquanto eles descansam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Para deixar um legado, você tem que estar descansado, para não liberar uma palavra que Deus não mandou. Porque uma palavra, ela pode, queridos, comprometer um legado. De alguém olhar para você e dizer: eu não quero ser como meu pai. Aí eu estou falando de um legado ruim. Porque nós viemos aqui, não, eu quero ouvir um legado bom, não, mas estou mostrando para você o que é deixar também um mau legado. Para que eu possa despertar, para realinhar a minha rota, para chegar ao destino. Isso é tão sério e forte que a terra, ela precisa de um descanso. A Bíblia fala que o Senhor deu uma ordem para que se plantasse no 6º ano, era necessário que um ano fosse paralisado, para que a terra produzisse mais abundantemente. Lá em Jerusalém, existem algumas feiras, e nestas feiras existem 2 tipos de frutos. O dia que você for lá, você pergunta, você vai ver que de um lado existem frutos viçosos, figos viçosos, suculentos, saborosos. Por quê? Porque eles são fruto de uma terra descansada. Aí você vai na outra banca, tem frutos mirrados, não suculentos, duros. Por quê? Porque estão numa terra que não descansa progressivamente. E o resultado, querido, de um descanso é que você floresce e frutifica melhor. Quem está aí? Chega uma época que a falta do descanso vai cobrar um preço. Tire férias. Saia um pouco com a sua casa, com a sua família. Glória a Deus ou não?
Não, é porque eu tenho que trabalhar muito e agora eu estou num terceiro emprego, porque afinal de contas eu preciso trabalhar 25 dias no mês, porque sabe como é que é? Eu tenho que dar um conforto melhor para os meus filhos, para minha esposa. Um conforto é importante, mas a ordem de prioridades são valores que você está estabelecendo no coração da sua família. Descanso não é fácil, porque a gente é produtivo. Só que você pode ser produtivo, mas ter tudo em desordem. Inclusive descansar está numa ordem de prioridade de obediência. Não, sabe como que é o trabalho por conta? Eu tenho cobrado o pastor Domingos, tira férias. Você já está ficando mais rico do que deveria, tira férias. Ele não obedeceu ainda, mas vai obedecer. Porque a gente é produtivo, a gente quer produzir. Não, eu trabalho por conta, tenho que produzir, senão não ganho. Queridos, quem sustenta é Deus. Aleluia. Quando eu saí da aviação em 2013, que eu parei com a aviação e fiquei só na obra, eu falei, meu Deus, e agora não tem plano de saúde, não tem bom salário, agora não tem as seguranças que eu tinha em uma grande companhia que me dava aporte. Eu falei, Deus, mas mesmo assim eu vou abrir mão de tudo. Por quê? Porque eu aprendi que o Senhor é o meu descanso. No descanso existe contemplação. Olha que legal, existe um estudo que diz que as pessoas mais inteligentes e mais criativas, elas entram no estágio de contemplação, no estágio de passarinhar. Sabe o que é isso? Contemplar os pássaros. E é bíblico. Glória a Deus ou não? É a cultura de observar pássaros. Mateus 6,26 diz: observem, contemplem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que a sustenta. Se esse Pai que sustenta os pássaros, queridos, não vai sustentar você em sua casa? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está tão focado no trabalho, que você se esquece que você tem uma família, que você tem uma esposa, que você tem filhos. Eu deixei uma herança, mas deixei um legado? Porque herança é aquilo que você deixa fora, mas o que você está deixando dentro? Essa é a questão. Nós estamos muito preocupados como homem de ser supridor, provedor, mas queridos, e o que nós estamos deixando de valores de caráter, emocional, espiritual? Essa é a questão. O problema é que a gente está se preocupando muito com aquilo que toca, com aquilo que pega, com aquilo que os homens podem contemplar com a visão humana. Mas aquilo que você está construindo dentro de pessoas, queridos, ninguém pode tirar deles. Ninguém, nem o diabo. Então a Bíblia me leva para lugares de ordem, porque organização é diferente de ordem. Você pode estar organizando sua vida e estar tudo beleza, mas tudo em desordem. O ativismo religioso também desorganiza a nossa prioridade. Não, sabe o que é? Eu estou aqui na igreja 7 dias por semana, toda hora, todo dia. Queridos, cuidado com a religiosidade. Aleluia. Aí, muitas vezes o teu filho fala assim: eu não quero ir para a igreja. Sabe por quê que não quer? Porque eu perdi meu pai para a igreja. Olha que você está na igreja, na igreja. Pai, mas e o nosso passeio? Não, outro dia, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho um cronograma na igreja, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho uma agenda com a igreja. Pai, mas e eu? Não, depois a gente vê. Queridos, não existe depois para filho. Nós precisamos entender isso. Tem pais aqui na igreja que levam filhos para pescar. Por quê? Ordem de prioridade. Põe em ordem a tua casa.
Aleluia. A ideia de culto em nossa cultura evangélica, de modo geral, é vir aqui e congregar. Congregar é parte do processo, obviamente, mas não é o todo. A compreensão do culto tem que ser maior, querido. Além das quatro paredes, como é que está o culto com os seus filhos? Como é que está o culto com a sua esposa? Ah, mas eu canto na igreja, eu tenho que estar todo dia na igreja. Mas e teu filho? Qual o legado que você está deixando para o teu filho, querido? Isso é imprescindível. Sabia, pasme, mas nos presídios, nos bares, você pergunta, o cara está lá com a cara cheia, nas bocas de fumo, sabe o que mais tem? Filho de crente. Sabe por quê? Porque nós não construímos valores eternos dentro deles. Se você não colocar Jesus na frente, alguém vai entrar na frente. Ensine a sua filha valores eternos. Seja uma prioridade para as tuas filhas, que você seja um modelo, queridos, que o dia que a tua filha encontrar um camarada, quiser casar com ele, com ela, vai olhar e falar assim: não tem o padrão que foi estabelecido lá na minha casa. Você está entendendo o poder de uma referência? Alguém olhar a sua filha, coloque a tua filha num alto nível. Porque tem muitos homens lá fora que estão sendo preparados, treinados para roubar as nossas filhas de nós, do reino. Por isso, seja o herói dela, seja o príncipe dela. Eu vou contar um negócio para você aqui, mas você não conta para ninguém não, tá bom? Um dia minhas filhas disseram assim: pai, queria brincar, vamos brincar, mas eu queria brincar de maquiagem. Tá, mas como que é isso? Vamos maquiar o senhor. Como? Me maquiar? Você acha que eu deixei, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Por quê? Porque eu sei os valores que eu carrego. Eu sei os valores que eu tenho estampado no coração delas, e elas sabem o valor de homem que eu sou para a vida delas e para a mãe delas. Sim ou não? Mas irmão, na igreja religiosa, não, é o pastor, ele é, você está entendendo, sim ou não? Minha filha tirou o cabelo da boneca: pai, vamos colocar cabelo no seu agora. Tá bom, pode pôr. Falei: filhas, pelo amor de Deus, não tira foto não, se cair na internet vai falar que eu sou, Mas o que é isso? Elas nunca vão esquecer. Por quê? Porque são memórias que estão guardadas dentro do coração delas. Meu pai foi macho, tão macho que deixou a gente até maquiar ele, que tem que ser muito macho para deixar. Você está aí ou não? Mas nós estamos em um ambiente de muito machismo. Não, porque senão, eu sou pastor da igreja, eu jamais. Religiosidade. Estou contando para vocês, hein? Se vazar, já sei que foi você que contou. Aleluia. Mas eu estou falando de valores. Meu irmão, presta atenção. Esses filhos estão na boca de fumo, nos bares, porque os pais abandonaram seus filhos para ficar muitas vezes ou no trabalho ou na igreja. Você sabe como você descobre quem é o seu Deus? O que você mais fala é o seu Deus. Você fala mais de dinheiro, então dinheiro é seu Deus. Você fala mais do que? Então esse vai ser o teu Deus. E aí, você tem alguém do seu lado, filho, filha, familiar, que estão olhando o quê? Não apenas o que você faz, também o que você fala, mas muito mais do que você faz. Glória a Deus.
Amados, filhos que abandonaram sua casa, por quê? Porque não tem ambiente em casa, porque a casa está em desordem. Ter a casa em desordem também é você deixar seu filho fazer o que ele bem entende. Não faz, bagunça, tudo bem, tem um momento de bagunçar, mas ensina ele também a ser ordeiro. Os nossos filhos também precisam ouvir não como resposta, porque lá fora, alguém quando disser não para eles, eles vão se rebelar, porque eles foram criados em uma cultura onde tudo pode, onde não existe não como resposta, mas lá fora o mundo é hostil. Diga não mesmo quando há possibilidade de fazer sim. Pai, eu gostaria disso. Aprenda a dizer não, mesmo quando o seu coração quer dizer sim. Nós convivemos o tempo todo com nãos, inclusive às vezes nós pedimos algo para Deus, Deus fala assim, eis que bato a porta e abre, Deus abre e fala assim, não vou fazer. Amém ou não amém? Por quê? Tem coisas que se Deus fizer, a gente se mata. Tem porta que se Deus abrir, a gente se perde. Então há momentos que Deus abre a porta e fala assim, oi filhão, te amo, mas é não como resposta, pá, amém Senhor, está tudo certo, porque há caminhos que ao homem parecem de bem, mas o levam à morte. E aí alguém pode me perguntar, apóstolo, pecado ficar na igreja? Sim ou não? Depende. Se o teu culto pessoal estiver em desordem, então não adianta estar na igreja. E eu estou aqui como profeta para dizer para alguém aqui nesta noite, organiza a tua casa. Por quê? Porque é urgente. Os homens geralmente batem lá no gabinete pastoral e falam assim, a minha mulher quer ir embora, do nada. Dá uma olhada se é do nada mesmo. Avalie a sua ausência. Apóstolo, eu quero sair de casa, não aguento meu pai. Por quê? Um dia um marido me procurou e disse, não, eu sou um marido maravilhoso, eu sou um pai maravilhoso. Disse, então tá, eu vou chamar sua esposa, vem aqui, como é que ele é? Não, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, tá difícil e tal. Aí ele até, não, mas eu sou um pai maravilhoso. Filha, vem aqui, filha, venha você também. Não, meu pai é chato, meu pai pega no pé, meu pai não deixa nada, meu pai isso, meu pai aquilo. Filha, eu pensou errado. Porque às vezes nós fazemos uma imagem de nós, mas queridos, quem sabe realmente quem você é, quem anda do teu lado. E é andando do lado que você constrói os maiores legados, ou os piores. E como eu estou falando de piores legados, fiquem ligados. Pode ser que a sua casa seja uma bela casa, mas esteja em desordem. Ah, mas eu comprei um sofá novo para o Natal, mas está em ordem. Tua esposa está em ordem emocionalmente e espiritualmente? Os teus filhos estão em ordem emocionalmente e espiritualmente? Não, mas eu comprei uma TV de 55 e um videogame para eles, mas a vida deles está em ordem? Ou eles estão num vazio existencial? Ou será que eles não estão pensando em tirar a própria vida, porque a casa deles está em ordem, porque a sua casa está em desordem? Vou confessar o meu pecado para você. O meu filho, um dos meus filhos, em dias de muitas lutas aqui, onde eu estava tentando apagar incêndio de uma luta de um, uma luta de outro, e queridos, eu deixei por um instante de dar atenção que o meu filho precisava de mim naquele momento. Sabe o que eu descobri? Que ele tentou tirar a própria vida. Eu estou falando de um pastor,
de um homem que Deus usa, eu estou falando de um homem que tem discernimento e clareza. E nesta noite eu te digo, em nome do Senhor Jesus, coloca em ordem a tua casa, enquanto ainda há tempo. Não adianta chorar no caixão, dizer: ah, filho, mas eu não vi. Viu, mas ignorou. Estava de corpo presente, mas não estava lá. Harasorebabashaya. Põe ordem, querido, tua vida. Você não tem tempo para nada. Você não tem amigos. Nem a sua mulher, a tua esposa não é tua amiga. Por quê? Porque você é chato. Porque você é arrogante. Porque você só pensa em você. Falei. Não, apóstolo Júlio, não é por eu vim para a conferência para apanhar. Não, querido, nós estamos aqui para conferir. Eu só chego num destino se eu alinhar a minha proa para o destino. Tem gente querendo chegar no destino, mas a tua proa está para lá e o destino está para cá. Sabe quando você vai chegar aqui? Nunca! Alinha a tua rota para chegar onde Deus disse que você chegaria. Corremos risco de fazer como Ezequias. Corremos muito risco. É muito sério o que nós estamos tratando aqui hoje. Sabe, queridos, Ezequias, por um minuto, depois que ele ficou bom, o rei Merodach-Baladã, rei da Babilônia, mandou presentes para o rei, mandou cartas para o rei. E aí o que o rei fez? Abriu seus tesouros para o rei da Babilônia. O que Ezequias fez? Mostrou tudo. Mostrou. E aí Deus dá um veredicto. E Deus fala assim, fala para ele que tudo que ele mostrou vai ser roubado, vai ser saqueado. Por quê? Baixou guarda. Quem são os heróis dos seus filhos? Felipe Neto? Anitta? Quem são os heróis do teu filho? Quem influencia e quem fala o coração dos teus filhos? A internet? Um influenciador famoso? Ezequias mostrou tudo. Mostra tesouros, armas, os filhos, os segredos, e ele abre tudo para os visitantes. E aí Deus vem com veredito dizendo: vai ser tudo levado. E tem mais, os seus descendentes. Os seus descendentes. Filhos e netos serão levados eunucos. Sabe o que significa eunuco? Eu nunca. Os homens foram castrados, porque um homem sem discernimento abriu seus tesouros. Uma decisão equivocada de um homem quebra uma sequência geracional. Preste atenção, uma decisão equivocada vai quebrar uma sequência geracional.
Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque não havia eunucos no meio deles. Uma decisão equivocada acabou, vai morrer uma geração a partir dali. Aí o cara pensa, espera aí, mas olha o que Ezequias pensa: mas enquanto eu estiver vivo vai estar tudo bem? Vai ter paz no meu reino? Ele está pensando em quem? Nele mesmo. Nós estamos num tempo de humanismo: eu primeiro, eu na frente, eu depois, eu outra vez. Mas queridos, no nome de Jesus, Ezequias não estava preocupado com o legado, quando ele mostrou os tesouros do reino. Ele pensou: ninguém vai mexer na terra, no palácio. Aí ele vai dizer, sabe o que? É boa essa palavra. Boa nada. Há uma sentença, ele está dizendo é boa a palavra. Sabe por quê? Ele está pensando, enquanto eu estiver vivo vai estar tudo bem, depois vocês se virem. Isto é um legado maligno. Qual tipo de legado a gente vai deixar, queridos? Sim ou não? Ezequias abre a casa, mostra os tesouros a quem não podia. E eu faço a você uma pergunta: quem frequenta a tua casa? Não, apóstolo, eu sou um homem de poucas visitas. Quem frequenta a tua casa? Não, eu não abro a porta para quase ninguém. Mas e a internet, não entra não? Uau, não tinha pensado nisso. Fechei a porta para ninguém entrar, mas abri uma porta espiritual, porque um aparelho de celular, um iPad, um tablet, um aparelho conectado no mundo virtual, também é uma porta aberta para o inimigo acessar tesouros escondidos que estão aí, que estão dentro da tua casa. Preste atenção, eu vou te dar uma dica. Um dia que você e sua esposa começarem a se estranhar do nada, quando começar as coisas, um filho criando um atrito com outro, pode buscar no histórico do celular de alguém abriu um precedente. Alguém viu que não deveria, jogou o que não deveria. Pode ir, porque você vai descobrir alguma coisa. Glória a Deus ou não? O que você coloca no Instagram, na internet, sobre a sua casa, sobre você, o que você fala da sua esposa para os seus amigos. Ah, mas a minha esposa, meu irmão, você vai expor tua mulher, ou de forma negativa. Não, minha mulher não cozinha, minha mulher não isso, minha mulher não faz aquilo outro. Cuidado, quando você expõe tua mulher para os outros, você está se expondo. Porque se tem alguma coisa errada lá, o culpado é você, porque você é o sacerdote, é você que dá a direção. Não, é que lá em casa minha mulher que ora. Como é que é? Lá na minha casa a minha mulher que lê Bíblia. Como é que é? Por isso que tem um monte de princesos agora. Tem um monte de princeso agora. E como o pastor Isaac comentou, quiser qualquer coisa, o pastor Isaac vem aqui, ele está alto, ninguém vai mexer com ele. O pessoal em Crespa, com 1,68, irmão. O que acontece, irmão? Você vai falar, você vai ministrar um homem, aí ele, não gostei, é que eu não gostei. Quer gostar? Vai comer chocolate, irmão. Vai comer Nutella, vai tomar um sorvete, porque aqui, irmão, o papo é reto. Você está aí ou não? Ai, doeu meu coração, né, pastor Isaac? Doeu meu coração. Ai, fiquei chateadinho. A minha mulher brigou comigo, olha como eu estou. Vai virar homem, rapaz. Onde estão os homens de verdade? Diga eu. Diga eu. Eu. Rapaz, até o inferno tremeu agora. Mas eu quero ver quando a sua mulher quiser pegar você com um cabo de vassoura, você vai dizer, você é macho mesmo. Aí a mulher, não, mulher, eu já estou indo. Lá em casa quem fala por último sou eu. Já vou. Quem te aconselha? Quem fala o seu coração?
porque onde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Quem são seus irmãos em Cristo que têm maturidade para ouvir a sua luta, a sua fraqueza e guardar você com vida? Eu tenho que ter alguém que eu confie ao ponto de falar: cara, pisei na bola, hein? O que eu fiz? Pensei que não, já estava lá vendo pornografia. Pensei que não, já estava me masturbando. Pensei que não, já estava fazendo coisa errada. Pensei que não, já estava tomando uma. Pensei que não, já estava colocando uma carreira de cocaína. Pensei que não, já estava num baseado. Em nome de Jesus, o Senhor está quebrando maldições no coração e na vida destes homens. Sabe por quê? Porque o Senhor está derramando e nos batizando numa unção de legado neste lugar. O que tem influenciado teus filhos? Quem são os heróis deles? Será que o herói do seu filho é você ou é o MC? O MC não sei das quantas. Será que você é o herói do seu filho ou é o Lucas Neto? O endemoniado Felipe Neto? Eu não sei, querido, não sei que você está ouvindo. Eu não sei sobre qual influência você está, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, os dias seriam difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos. A questão é, o que ou quem influencia você? E eu já caminho para terminar. Você conhece os amigos dos seus filhos? Conhece pelo nome? Sabe quem é? Conhece o pai? Não, não sei não. Põe ordem em tua casa. Eu conheço o nome de 3 jogadores do Corinthians, do Flamengo, mas você conhece o nome dos homens, ou dos amigos, ou das amigas dos seus filhos? Na minha época, eu falava: pai, tem um amigo. Ele é filho de quem? Não, é do seu Zé, lá do sei da onde. Não, então tá bom, é gente boa. Põe em ordem a tua casa. E eu quero começar a concluir dizendo para você: não compartilhe conquistas e alegrias com quem não celebra a tua vida. Comprei um carro novo, compartilhe só com quem celebra a tua vida. Comprei uma casa nova, estou num emprego novo, estou ganhando mais, estou ganhando melhor, estou debaixo de uma grande bênção. Queridos, só compartilha com quem celebra a tua vida. Seus filhos, seu casamento devem ser protegidos e não expostos. Nós corremos o risco de ser ou fazer como Ezequias, abrir nossa casa, a nossa vida, para quem não tem que saber da nossa vida. Você tem pastor, você tem liderança, não compartilhe tua vida com quem não celebra ela. Onde dormem seus filhos? Preste bem atenção. Eu tenho 23 anos só de pastoreio. Os piores abusos acontecem com pessoas próximas. E a bomba vai explodir, sabe aonde? Lá na sua mão, lá na sua casa. O que tem isso tudo a ver com legado? Tudo. Porque se você não proteger os seus filhos e as suas filhas, que é o seu primeiro e mais importante legado, o legado da sua casa já foi comprometido pela negligência. Você está aí ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje?
o Senhor disse para Ezequias: você abriu o seu tesouro para as pessoas erradas. Ezequias só pensou nos dias dele. Ele disse: é boa essa palavra. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem gente sendo promovida no trabalho, mas sendo uma pedra de tropeço para a sua própria casa. Ah, sabe o que é, apóstolo? Eu estou prosperando, mas sua casa está em ordem? Aliás, o que é prosperidade para você? É dinheiro na conta? Um legado você não conquista com dinheiro. Ezequias disse: é boa essa palavra. Preste atenção: prosperidade sem ordem é maldição. Vou dizer de novo: prosperidade sem ordem é maldição. Vou dizer mais uma vez: prosperidade sem ordem é maldição. Porque o diabo não tem problema em fazer com que alguém prospere. Ele mostrou os reinos e a glória do mundo inteiro e ofereceu para Jesus. Ofereceu porque tem sob controle. E preste bem atenção nisso. O diabo sempre vai trazer a você uma proposta que vai comprometer o propósito do legado. Então, quando eu entendo que aquilo que está na minha jurisdição tem que estar debaixo do cuidado e da ordem de Deus, tudo muda. Eu citei muitas coisas para você aqui hoje, e eu encerro dizendo que outro dia eu recebi uma proposta irrecusável, que iria colocar a minha vida financeira em ordem. Um salário que eu não vou nem contar para você não achar que eu sou maluco. Uma proposta que muitos homens não recusariam, na minha área, na área de aviação. Mas eu decidi colocar a minha casa em ordem. E a ordem da minha prioridade é que o meu chamado não pode ser comprometido por uma proposta. O meu chamado não vai ser comprometido por uma proposta. O teu chamado não será comprometido por nenhuma proposta. Porque é o que está valendo agora. O que o diabo quer roubar de nós agora é o nosso legado. É o legado dos nossos filhos, dos filhos, dos filhos, dos nossos filhos. Mas nós estamos construindo algo sólido. Esta conferência é para dar base, fundamento, para a gente construir algo tão poderoso dentro de pessoas, que aquilo que vai ser construído fora é apenas um mero detalhe, porque o mais precioso está sendo colocado dentro. Nós somos vasos de barro, mas o Senhor está colocando tesouros dentro de nós. Alguém vai olhar para você e falar assim: rapaz, olha só, olha a aparência. Não é sobre aparência, é sobre a essência. Não negocie seus valores e seu legado por nenhuma proposta que inverta a ordem, que troque as prioridades. Eu costumo ter algumas ordens de prioridade. Minha esposa, meus filhos, um a um, nome por nome. Ministério em ordem, nome por nome. Pastor tal, com a esposa tal, com o filho tal, presbítero tal, com a esposa tal. Queridos, eu enumero, eu coloco em ordem. Eu coloco em ordem o nome dos obreiros, dos diáconos, dos seus filhos. Eu coloco em ordem a membresia da igreja. Eu coloco em ordem os visitantes. Eu coloco em ordem aqueles que não estão vindo. Você está aí ou não? Eu estou fazendo um projeto. Eu estou construindo um projeto maravilhoso. E um dia você vai ler esse projeto. Eu fui lá em Recife. O bispo Daniel já esteve lá.
E aí um moço veio e falou assim: apóstolo, por que o senhor não pega tudo aquilo que Deus já deu para o senhor e escreve um livro? Porque olha quantas coisas eu anotei aqui que o senhor ministrou nesta conferência, uma ministração de conferência que eu fiz lá em Recife, esses tempos atrás, esses meses atrás, em agosto. Ele falou assim: apóstolo, é urgente, o senhor precisa fazer um livro. Eu disse: o livro já está sendo construído, porque isso também é uma ordem de prioridade. Eu quero convidar você a ficar de pé.